a live de número 207 e é a segunda parte de um papo muito interessante sobre a vida do meu querido amigo Antônio Pedreira Piton e o seu filho Rogério Piton, que já fez aqui conosco no dia 3 a primeira parte desta live, contando a história magnífica de Piton, desportista de escola, né? A gente volta hoje porque muitos assuntos ficaram sem ser discutidos, ficaram sem ser discutidos não, ficaram sem ser focados, né, focalizados, vamos dizer assim, focalizados. E ainda dentro do mês em que Piton comemoraria 80 anos, se assim tivesse vivo, né, se vivo fosse, melhor dizendo, hoje dia 31, o último dia do mês, eu queria fazer dentro do mês de agosto. Rogério também entendeu a situação, né, e nós estamos aqui, então, para a segunda parte da live feita sobre a vida do desportista Antônio Piton. Não só nesse caso de hoje, mas como normalmente eu não focalizo nada pessoal de ninguém, né? Aqui o convidado é para falar sobre o tema, né? Ainda ontem um amigo perguntou: se você for perguntar se eu sou casado, se eu estou casado, não me interessa saber disso. Não me interessa saber disso. O que me interessa aqui é focalizar, abordar os aspectos esportivos, né? Se fosse de um médico, da medicina, claro, enfim, da advocacia, se fosse um advogado, mas hoje eu estou trazendo aqui o filho, né, que não é o mais velho, o Alessandro é o mais velho, né? O Rogério me parece ser o do meio, o Tomás é o mais novo, salvo engano, o Rogério vai falar sobre isso aí. Que viveu as histórias de Piton, embora muito jovem ainda, quando Piton foi presidente da federação e depois presidente do Esporte Clube Bahia, né? Mas que tem na memória toda o acervo, o histórico da vida do seu pai, que foi um homem realmente merecedor de todos os elogios. Eu conheci, eu posso falar porque eu conheci, né? Então eu falo realmente por conhecimento de causa. Rogério, um grande abraço, boa noite, um prazer de novo tê-lo aqui comigo, meu amigo. Boa noite. Um abraço, Tilé. Boa noite, meu irmão. Obrigado mais uma vez pelo convite, por sua generosidade em estar fazendo esse segundo tempo, em memória de meu pai. Muito feliz em estar aqui com você. A sua imagem da live não está muito boa, não, mas vamos levar. Daqui a pouco melhora, né? Está meio embaçada e tal. Mas, sim, então, nós falamos sobre Piton, presidente da federação, nós falamos sobre Piton, dirigente da CBF, nós falamos sobre Piton e a construção do Fazendão, e alguns tópicos ficaram, né, para serem tratados numa segunda etapa, numa segunda parte, no meu caso de hoje. Eu lembro que quando eu terminei a live, salvo engano, né, porque a questão do Covid me deixou meio bombardeado, eu acho que eu tenho algumas sequelas, assim, de esquecimento de alguma coisa e tal. Mas, salvo engano, que todo dia a gente está apresentando aqui, né, lives, aliás, quase todo dia, 780 programas nas rádios, Papo Contilé, então, para memorizar todo mundo, tudo que eu tratei com todo mundo é difícil. Mas eu me lembro que eu deixei mais ou menos no ar, assim, como era, melhor dizendo, a relação de Piton com o presidente da FIFA, João Avelange, que demonstrava, assim, uma admiração muito grande por ele. Você alguma vez esteve perto disso, participou de alguma coisa assim que você também tivesse esse sentimento de aproximação de um com o outro? João Avelange, para quem não sabe, brasileiro, presidente da FIFA por anos e anos, né? Ex-presidente da CBD, né? Então, um homem que realmente dava as cartas no futebol mundial. Então, você viveu algum momento, ou apenas de ouvir falar do seu próprio pai, Rogério? Para a gente dar início ao papo de hoje. Não, Tilé, no caso de Dr. João, eu vivi de perto, numa fase da minha vida, quando eu morei no Rio de Janeiro, eu convivi muito de perto com ele. Meu pai conheceu Dr. João quando, quando idealizou o projeto do Fazendão. Ele, quando teve a ideia de projetar o centro de treinamento, ele foi buscar o que tinha de mais moderno no mundo. Como nós conversamos no primeiro tempo desse papo, uma marca de meu pai era pensar grande, pensar global e executar local. Então, quando ele, então vice-presidente de patrimônio na gestão de Schmidt, ele procurou o Dr. Avelange
então presidente da FIFA, e pediu orientação a respeito de centros de treinamento no mundo e pediu a sugestão dele, onde é que ele deveria ir conhecer os centros mais modernos do mundo. Então, o doutor João deu todas as dicas para ele, certamente deve ter feito contatos para facilitar a visita dele. Enfim, ele disse a doutor João que estava projetando, idealizando e queria projetar um centro de treinamento para o Bahia. Foi aí que eles se conheceram. Depois, quando meu pai assumiu a presidência da FBF, novamente ele teve muito contato com o Dr. João, buscando exatamente o patrocínio para os clubes do futebol baiano. O Dr. Avelange tinha um ótimo relacionamento com o pessoal também do Bradesco, né, para quem meu pai construiu as agências. Talvez o Bradesco tenha sido o maior cliente. E o Dr. João tinha uma relação também muito próxima com o pessoal da Adidas. Então, ele, como presidente da federação, também teve o apoio do Dr. João nos contatos que ele buscou, visando trazer o que tinha de melhor para o futebol baiano naquela ocasião. E em 87, 86, 87, quando meu pai recebeu a bola de ouro como o melhor dirigente de futebol do Brasil, ele recebeu das mãos de Dr. João. E durante a presidência da FBF, ele tinha uma relação muito próxima. Ele desfrutou de uma relação muito próxima com o Dr. Avelange, que era o presidente da FIFA. E quando eu fui morar no Rio de Janeiro, já na década de 90, eu pedi a meu pai que eu gostaria de conhecer ele. Então meu pai me apresentou a ele, e naquele dia ele disse: olha, a partir de hoje o que você precisar aqui, você vai contar comigo. Eu tenho seu pai como um filho, tenho uma admiração enorme por ele, e o que você precisar aqui, por favor, conte comigo. E eu desfrutei de uma relação muito próxima, de confiança, de admiração. Eu conheci, Tilé, o Dr. João avô. Eu conheci o Dr. João pai de Lúcia, que foi casada com Ricardo Teixeira. Eu conheci o Dr. João, um amigo dos amigos, esposo de Dona Ana Maria. Então eu conheci muito de perto e tive a felicidade de ser tratado e de ter uma relação muito próxima, de confiança, e eu, né, com uma admiração imensa. E eu sei que ele gostava muito de meu pai. Inclusive uma vez ele disse: seu pai, se tivesse batido a minha porta em 96, eu não deixaria ele assumir a presidência do Bahia. Ele assumiu a presidência do Bahia sem me consultar. Não era o momento para ele, não era um momento para um homem como seu pai, com as características de seu pai. Seu pai é um homem correto, um homem reto, que tem dificuldade de conviver com aquilo que não é certo. E eu não deixaria seu pai assumir. Mas quando ele me comunicou, ele já era presidente, já estava sentado na cadeira. E ele uma vez me disse que tinha 3 brasileiros que ele tinha muito carinho, muita amizade, e os 3 coincidentemente nordestinos, que era meu pai, baiano, Bastinhos, de Alagoas, e Alfredo Nunes, do Piauí. Os 3 foram presidentes das federações estaduais. Então eu tive a felicidade, sim, de conviver com o João Avelange avô, amigo, zeloso, um homem extraordinário, educado, elegante, generoso. Não convivi, obviamente, com o João Avelange, presidente da FIFA. Não trabalhei com ele, não estive. Eu conheci o Dr. João em 97. Ele ficou na presidência da FIFA até 98.
Então eu convivi muito com o Dr. João, ele no pós-presidência da FIFA. Ele como presidente de honra da FIFA. E meus encontros com ele eram encontros mensais, no Rio, no escritório particular dele. E um homem, um exemplo de um homem que cuidava da saúde, que se preservava, que cuidava da família. Eu tenho muito boas lembranças e uma gratidão muito grande por Dr. João. Ele chegou a ter participação no fato do Bahia ter entrado no Clube dos 13, que seu pai foi atrás e acabou conseguindo colocar. Não, não, eu acho que não. Não, certamente não. A história do Clube dos 13 é uma história interessante. O Clube dos 13 foi criado em 1987 e meu pai, em 87, era presidente da Federação Baiana de Futebol. Tinha recebido a bola Ah, de então foi ouro, bem atrás, né? né? Então foi bem atrás, que você estava falando de 87 e antes você estava falando de 96, 97. Então, digamos, foram 10 Eu anos aí. conheci Dr. João em 97. Entendi. Uhum. 10 anos antes, ele Aham. entregou a meu pai a bola de ouro. Era uma E a promoção daquele criação, jornalista José Jorge, né? Alguma coisa assim, eu acho que ele J. fazia. Ávila, J. J. Ávila. Mas tinha um outro J. que era. Ávila, eu não conheci, não. Aham. Eu não conheci, não. Ouvi falar. Eu me lembro muito bem desse troféu, me lembro bem. As festas eram festas pomposas, boas, bonitas, bacanas. Né? Toda o meio futebolístico participava. Era uma festa muito bem reconhecida, realmente. Hum, Eu não cheguei a participar, mas tenho muitos registros. Nós temos muitas fotos Uhum. das noites, né, de entrega da bola de ouro. Mas voltando à criação do Clube dos Sim, 13, meu pai estava muito bem, estava acessando, digamos assim, o futebol brasileiro, os grandes centros, com certa facilidade, porque ele estava fazendo um trabalho reconhecido em nível estadual, Bahia, né? Tinha recebido premiações, ele fez aqui em Salvador um encontro nacional de análises e soluções para o futebol brasileiro, com a presença dos principais dirigentes da época, do próprio Dr. Avelange, e pessoas do mundo todo, brasileiros e presidentes de clube, imprensa, presidentes de federação. Então, ele naquela época, ele era uma referência, né, quando se pensava em futebol baiano. Ele era o presidente da Federação Baiana e fazendo um trabalho reconhecido. Em 1987, eu não sei assim detalhes de data, de mês, ele recebe um telefonema, ele estava na federação, ele despachava na federação no turno da tarde. Ele recebe um telefonema de Carlos Miguel Aidar, então presidente do São Paulo, dizendo: Piton, você pegue o primeiro avião que você puder e venha para São Paulo, porque nós estamos nos reunindo, os presidentes dos clubes, dos quatro principais do Rio, os quatro principais de São Paulo, os dois de Minas, os dois do Rio Grande do Sul, e a intenção é criar um clube de elite do futebol brasileiro. E eu estou vendo aqui nas movimentações que o Bahia não vai ser contemplado. Venha para cá para brigar pelo seu estado, para brigar pelo Bahia. Meu pai, na mesma hora, desligou o telefone, fez reserva de passagem e eu acho que naquela mesma noite viajou para São Paulo. Antes de viajar, ele nos contava que fez algumas ligações já querendo montar e preparar argumentos para a entrada do Bahia nesse clube de elite. Na época, Paulo Maracajá era o presidente do Bahia, ele ligou para Juca Kfouri, para saber como é que estava o ranking da revista Placar, porque o ranking da Placar era uma referência em nível de futebol brasileiro. Foi quando ele soube, inclusive, que o Bahia estava na frente do Botafogo, estava em 12º e o Botafogo em 13º. Eu sei que, para resumir, Tilé, ele chegou em São Paulo, a reunião foi em São Paulo, não foi no Rio. Poderia ter sido no Rio, porque também na época era um grande centro, onde fica a sede da CBF, foi em São Paulo.
Ele chegou lá e na época eu lembro dos nomes de Mustafa, presidente do Palmeiras, Carlos Miguel Aidar, do São Paulo, é, o do Vasco, Eurico Miranda, Eurico Miranda. Márcio Braga, do Flamengo. Não sei se na época já era o do Cruzeiro, Zezé Perrella, essa turma toda ali se reunindo para criar um clube que ia reunir a elite do futebol brasileiro. E aí meu pai chegou, tinha um certo prestígio com essas pessoas todas, e chegou com todos os argumentos para poder incluir o Bahia no Clube dos 13. E dentre os argumentos, o primeiro campeão brasileiro, a maior torcida do Nordeste, não podemos criar um clube que reúna a elite do futebol sem incluir um representante do Norte e Nordeste. O ranking da Placar, o Bahia está na frente do Botafogo, então se a gente for seguir o ranking da Placar, que é uma referência, o Botafogo está atrás, então não tem como criar um clube com 12, colocando o Botafogo e não colocando o Bahia. Enfim, ele foi brigar, né, pelos interesses do clube. Obviamente que eu não sei detalhes, mas foi feita certamente uma força, né, tarefa nesse sentido, inclusive talvez até com a participação do próprio Paulo Maracajá, que era o presidente do clube, apesar de que naquela época eu acho que meu pai tinha circulava mais, tinha uma Tinha um trânsito mais livre com esses um dirigentes, trânsito né? mais livre, mesmo porque era presidente de federação, não era presidente de Uhum. clube, né, e estava com uma situação super positiva. Eu sei que ele chegou nessa reunião, com o apoio, obviamente, ele sempre contava que teve o apoio dos grandes clubes, inclusive de Márcio Braga, inclusive de Perrella, do próprio Carlos Miguel Aidar, que foi quem ligou para ele. E ele chegou lá com o argumento de que de que eles não poderiam criar um clube excluindo o Bahia, colocando o Botafogo, ou seja, qual seria o argumento disso, né? O clube dos 13, Uhum. o clube dos 12 nasceria com um perfil elitista, discriminatório, enfim, com todos os argumentos ali naquela ocasião. Eu acho que todos se convenceram, não sei se todos, mas certamente a maioria, e foi criado o Clube dos 13, que seria o Clube dos 12, com os quatro maiores de São Paulo, quatro maiores do Rio, os dois maiores do Rio Grande do Sul e os dois maiores de Minas. Aí o Bahia entrou com esse argumento de que estava na frente do Botafogo, o primeiro campeão brasileiro, representante do Nordeste, e a CBF sempre teve uma preocupação, apesar de que foi criado um clube independente, entre aspas, mas tinha uma relação que reuniões do Clube dos 13 aconteciam muitas vezes na própria sede da CBF, na Rua da Alfândega. Então, não era saudável para a CBF admitir não ser contrária à criação de um clube que fosse desagradar os presidentes das federações, né, que são aqueles que votam. Então, assim foi criado o Clube dos 13. Eu acho essa história muito legal. Isso foi em 1987, mas certamente, respondendo a sua pergunta, certamente não houve a participação, pelo menos direta, de Dr. Avelange. Talvez meu pai pudesse ter Uhum. ligado para ele dar uma força, ou de repente influenciar no voto do Fluminense. O doutor João sempre teve uma relação muito próxima, né? Foi nadador do Fluminense, foi atleta do Fluminense. Mas a história que eu sempre ouvi foi essa. Obviamente, sem tirar os méritos, né, das outras pessoas que participaram de garantir o Bahia nesse clube de elite. Uhum. Ô, Rogério, eu me lembro que o Barradão foi inaugurado e Piton era o presidente da Federação Baiana de Futebol na época.
como é que foi a participação dele? Ele foi convidado para ir para o Barradão, para assistir o jogo, Vitória e Santos, que foi. Chilé, rapaz, você sabe que um dos momentos mais emocionantes da minha vida com meu pai foi na inauguração do Barradão. Foi mesmo? Me conte aí. Foi exatamente na inauguração do Barradão, meu irmão. Eu não lembro o mês, o Barradão, eu sei que o Barradão foi inaugurado em 1985. Né? Meu pai, presidente da Federação Baiana de Futebol, recebeu o convite. Não lembro exatamente o dia da semana, mas possivelmente foi um sábado, foi um domingo. Eu sei que meu pai, Tomás, meu irmão mais novo, certamente estava recém-nascido, porque ele nasceu em março de 85. Não sei por que motivo o Alessandro não foi, né? A gente também não tinha muito interesse de ir na inauguração do estádio do adversário. Eu sei que eu fui com meu pai, né? Alessandro não foi nesse dia, eu fui sozinho com ele. Então imagine, naquele ano, eu não lembro exatamente qual. Então eu tinha 10 anos, né? Foi um pouquinho antes ou um pouco depois, enfim. Eu sei que eu fui, meu irmão, com aquele pensamento da criança que sabe que nós estávamos indo sozinhos. Meu pai nunca gostou de andar com segurança, sabe, nada disso. Ele sempre foi um cara de peito aberto, vidro aberto, enfim. Fomos sozinhos e eu com medo, segurando na mão dele ali firme. Ele estacionou o carro e nós fomos andando. Não lembro agora se para a cadeira cativa do Barradão ou para a tribuna de honra. Eu não sei exatamente assim onde foi que nós ficamos. Uhum. Eu sei que do carro até onde nós sentamos, que se eu não me engano não foi em tribuna de honra, foi talvez ali embaixo da tribuna, cadeira cativa, não sei. Eu sei, rapaz, que eu segurava a mão de meu pai ali apertando, meu pai, e aquela certeza de que você está no campo inimigo, a qualquer momento podendo receber uma copada, um xingamento, sei lá, uma pedra, um chute por trás. E ali eu segurava a mão dele, e aí de repente eu vejo que as pessoas começaram a o reconhecer. Olha lá, Piton, 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 um mostrando para o outro, Tilé. A lembrança que eu tenho é que nós andamos em cima da arquibancada, né? O Barradão ele foi construído numa depressão, né? Então você andava ali por cima da arquibancada e as pessoas começaram a levantar e olhar para ele. Eu disse, pô, agora a gente, né, no mínimo, a gente recebe aqui uma copada, um negócio. Rapaz, para minha surpresa, uma coisa que me marcou, eu nunca mais vou esquecer essa cena. As pessoas começaram a aplaudir meu pai e começaram a gritar o nome dele, sabe? Chamar Piton, 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 aplaudindo. Rapaz, aquilo foi um ensinamento para mim, foi uma aula de civilidade, de respeito, de, de um sentimento de que as pessoas não precisam brigar, né? O que brigam são as ideias, são, enfim, os interesses. Foi uma coisa que me marcou muito. Você falou agora da inauguração do Barradão, foi quando ele realmente era presidente da federação, e foi um momento, assim, muito marcante para mim. Ver que seu pai está sendo ali reconhecido, homenageado pela torcida adversária, né? Na casa deles. Foi, foi, foi um fato que me deixou muitas lições. Como você acha, Rogério, que Antônio Piton, se vivo fosse, hoje reagiria? De que forma à possibilidade da venda, já aprovada pela Assembleia Geral do Bahia, do Fazendão? Chilé, quando eu paro para pensar, isso acontece muito comigo, em relação a tudo na minha vida, obviamente que não é só em relação à Bahia. O que é que meu pai me diria?
como é que meu pai agiria, o que é que meu pai iria me dizer, né? Como meu pai iria me orientar. Conhecendo ele do jeito que eu conheci, um homem que tinha como característica o equilíbrio, o bom senso, era um cara agregador, conciliador, mas acima de tudo pensava nos interesses do clube, acima de qualquer interesse. Eu penso, Tilé, que o desejo dele era não vender o Fazendão. Obviamente que a gente tem que respeitar a atual situação, a gente, né, Quando você fala em questão de respeito e tal, aos dias de hoje, mas assim, são épocas distintas. Naquela época, o Fazendão foi o maior patrimônio de um clube do Norte-Nordeste. Né? E hoje é uma situação completamente diferente, 40 anos depois. Tal. Mas assim, você estava dizendo como é que você acha que ele reagiria. eu acho que meu pai certamente iria ponderar todos os aspectos, né, Uhum. todos os pontos, o que realmente o clube precisa, mas Tilé, eu penso que ele iria novamente pensar grande e pensar à frente. O Bahia já viveu certamente momentos piores, né? Eu não sei se a venda do Fazendão é a única saída para o clube. Respondendo a essa pergunta, Tilé, eu não posso deixar de lhe comentar o que eu acho que seria um desejo de meu pai, e é muito também uma visão minha pessoal. Eu acredito no Bahia como clube formador. Nós não, se tem uma coisa que nós não podemos esquecer e nem fugir de uma realidade, é que o Bahia é sediado em Salvador. O Bahia tem CEP em Salvador. O Bahia disputa campeonato baiano. O Bahia disputa campeonato do Nordeste. Nós disputamos com, não mais com futebol moderno, a gente não disputa mais com a economia de São Paulo, com a economia do Rio, né, o eixo Rio-São Paulo. Hoje o mundo do futebol é um eixo mundial, é o eixo América-Europa, América-Ásia, América-África. Né? Então, eu acho que nesse contexto, e pensando aí, eu acho que a gente não pode pensar o fazendão como um assunto solto, um assunto independente. Acho que o fazendão faz parte de um raciocínio de Bahia conceitual. Qual é o conceito do clube? Não sei exatamente, mas acredito que o posicionamento, né, o Piton hoje pensaria dessa forma, ou mais ou menos dessa forma. O Fazendão é uma área que, ao meu ver, a gente teria que. O meu desejo, tá? Que de repente é um desejo que esteja afastado da realidade do clube hoje. Eu lhe confesso que eu não tenho como fazer análise financeira fidedigna, né? Eu não participo do dia a dia. Mas o meu desejo, e como desejo, eu faria uma força, uma união de forças e de planejamento, no sentido de a gente garantir que o Fazendão iria se transformar numa escola. Eu acredito que o clube, o Esporte Clube Bahia, deve ser um clube formador de atleta. Nós não temos como competir em nível de salário, de desejo, de ambição de um atleta com outros clubes. Não tem como. O nosso diferencial é o celeiro. O nosso diferencial é a nossa terra, é onde nós estamos. A Bahia fazendo um comparativo ao mercado que eu circulo mais, a Bahia é a Bahia de Duda, saudoso Duda Mendonça. A Bahia é a Bahia de Nizam, de Sérgio Gordilho, de Sérgio Valente. Né? A Bahia é a Bahia colorida, swingada,
Eu acho que o diferencial que nós temos é o celeiro. O meu desejo era de ver o Bahia com um projeto big. Você me disse nessa conversa, ou no primeiro tempo, eu não lembro exatamente agora, Piton conseguiu idealizar, projetar e construir o fazendão, que era lá longe, não tinha transporte. Foi na É, Nil- é, primeira parte. Uhum. Newton Mota me disse que lembrando de meu pai, e meu pai gostava muito dele, e ele também de meu pai, eles tinham uma relação muito saudável, inclusive com a família de Mota, né? Um dos irmãos de Mota, Mota é engenheiro, tem outro irmão engenheiro, tem um irmão arquiteto, Uhum. meu pai era arquiteto também. Mota me disse que meu pai foi responsável por um contato com a Via Azul para pegar os atletas da formação do Bahia, que tinham uma condição social inferior, para levar para o Fazendão na época. Pegava esses atletas no Iguatemi para levar para o Fazendão. Então, Piton deve ter sido aquele louco. Alguns chamam de visionários, outros chegaram a chamar de faraônico, quando projetou, idealizou e projetou o Fazendão. Hoje, a gente caminhando para o centenário do clube, o meu desejo é que fôssemos loucos novamente, ambiciosos, e que nós, juntos, pensássemos no clube e que nós pudéssemos criar uma escola que fosse a primeira do Brasil, a primeira da América do Sul, não é a primeira do mundo, porque já existem escolas, tem escola alemã, tem a escola do Barcelona, enfim, de futebol, mas eu acho que o Bahia deveria, o meu desejo, e aí eu acho, respondendo a sua pergunta, eu acho que eu trago um pouco do que seria a visão de meu pai. O Bahia poderia ter o Fazendão para construir a primeira escola de formação de atleta, inclusive um projeto que pudesse unir e reunir coisas amplas, educação financeira para os atletas, para os garotos em formação, orientação de todo tipo, de todo nível de educação. A palavra é educação, formação. A gente seria um lugar de encontro de educação e esporte barra futebol. Esse era o meu desejo, que a gente pudesse transformar o Fazendão numa escola de formação de atletas de futebol. E aí aqui agora a gente não vai ter tempo, mas assim seria um projeto muito amplo, uma coisa que eu não sei lhe dizer. Ah, não é viável, não é possível, o Bahia está devendo, a pandemia, tudo bem, mas existem parceiros, existem hoje fundos de investimento, existem empresas querendo investir em projetos criativos, em projetos rentáveis. O futebol é um mercado bilionário, Sim. né? E eu acho que o que nós temos de diferencial é exatamente o celeiro. A Bahia é um estado grande, a Bahia tem o tamanho de muito país pelo mundo afora, e Uhum. eu acho que nós temos exemplos, né? Falando agora de Mota, que me falou desse transporte que meu pai ajudou a viabilizar dos garotos, você veja que os baianos que nós temos e que nós tivemos, e que foram os baianos, inclusive, que trouxeram a taça de 88 para a gente. Charles é baiano, Bobô é baiano, Zé Carlos é baiano, João Marcelo é baiano. Então, eu acho que esse é o nosso diferencial, sabe? Em relação ao Fazendão, é uma resposta, Tilé, de um desejo. Uhum. Né? Obviamente que eu não tenho dados para lhe Mas eu responder de imagino, forma sinceramente, eu precisa. imagino que o seu pai pensaria dessa forma mesmo, sabe? Porque ele tinha assim, um pensamento muito à frente para a época, né? Para a época. Ele já falava de pay-per-view, essas coisas novas aí, marketing, que estão sendo colocadas no futebol. Eu acho que ele pensaria dessa forma mesmo. Eu tenho para mim que ele pensaria realmente numa coisa assim, tipo uma escola de formação de atletas. Foi muito bem colocado por você. Essa, Se essa, o, se o não fosse viável
Uhum. aproveitar o Fazendão para essa escola de formação, né, que seria uma escola com E maiúsculo, uma Uhum. universidade, né, seria uma referência, né, seria a Harvard do futebol. Num segundo plano, eu imagino que nós podemos, não sei como é que é a vizinhança da cidade tricolor, por exemplo. Não sei se o Bahia ainda tem terreno, eu não sei se tem possibilidade de crescimento para uma possível escola de formação ali, Uhum. né, na própria cidade tricolor. Mas, num segundo plano, eu pensaria em, em carregar forças e fazer a tentativa de uma permuta do Fazendão com o estádio de Pituaçu. Acho que o Bahia moderno, o Bahia centenário precisa de um estádio. Precisa de um estádio. Então, Eu tenho a impressão nós que isso aí temos não uma vai acontecer. relação. Me permita, Rogério, eu tenho a impressão que isso aí não vai acontecer nunca por causa dos interesses, né? Tipo, por exemplo, o governo do estado não vai querer que o Bahia deixe de jogar na Arena Fonte Nova porque foi um contrato vultoso aí de 30 e poucos anos com a Odebrecht e a OAS, né? Tanto é que Pituaçu fica meio escorado nesse momento, está sendo utilizado por causa do hospital de campanha na Arena Fonte Nova. Mas acho que o governo mesmo criaria alguns impasses para isso, tá? Como o próprio Mas Bahia isso já disse em um significa, determinado momento que tentou esse negócio de Pituaçu e nunca conseguiu. mas Eu acho isso que significa dizer, Tilé, que vai entrar geração e sair geração, e nós vamos sempre ficar com aquele cordão, né, umbilical histórico, que é super positivo, né, com a Fonte Nova. A Fonte Nova é a casa do Bahia, a Fonte Nova, a história do Bahia, de tantas glórias, etc. Isso daí é inegável. Né? Mas uma conversa que possa sim. trazer para a mesa É, possibilidades grandes. eu ia fazer Nós essa estamos colocação falando de também. uma força. Eu ia fazer essa colocação. De repente, se conversando, se pensa diferente. São outras épocas, de novo, venho eu aí com esse. São outras épocas, né? Lá atrás, o governo não permitiu. Quem sabe hoje não permitiria. A gente está estabelecendo uma conversa aqui sobre Mas uma coisa você que não concorda existe hoje, né? comigo A que, respeito deles. pois é Concorda um com você o assunto quê? que a gente fica, é um assunto que a gente fica atrelado, né, às decisões públicas. Uhum, uhum. Então é Mas eu acho que isso deu admitir que a gente duas. vai estar sempre, né, ligado É, aos limites públicos, né, enfim. uhum, O que não é o desejo do verdadeiro tricolor. uhum, Né? Nós temos uma uhum, história com a Fonte Nova. Não estou dizendo que a Fonte Nova não serve para o Bahia, pelo contrário. uhum. Mas eu acho que para o Bahia, dos próximos 100 anos, precisa criar uma estrutura que permita é, alcançar voos maiores, né? Estou falando Uhum. eu estou falando de rentabilidade, eu estou falando de uma empresa que atua no mercado do futebol, né? Uhum. A gente ficar preso a interesse de governo, sabe? É uma coisa mais, É realmente. complicado, realmente, complicado. Rogério, me permita usar aqui 2 minutos do nosso tempo para dar só um esclarecimento aqui, porque alguém já perguntou o que é isso, né? Eu não sei se vocês estão sabendo, vocês estão nos acompanhando aí, essa live com o Rogério Piton, que o Instagram passou a monetizar também, tipo como o YouTube já faz, né? Lá no YouTube. Ele passou a monetizar, criou um negócio chamado selos. Aparece aí na tela, tá vendo? Zero ganhos selo. Eu só quero dar um esclarecimento, só mesmo para poder esclarecer a situação. Então, a pessoa que está assistindo a live, de repente, se quiser comprar um selo, ela compra para ajudar, digamos assim, seria teoricamente a live, o que não é o caso, né? Se alguém comprar alguma coisa nessas lives que eu faço aqui, eu afirmo aqui categoricamente, se alguém comprar algum selo, aliás, até compraram em 2 lives atrás, né? Que esse valor será destinado para o Martagão Gesteira ou para as obras sociais de Manduça. Esse negócio de selos aí que tem aparecido, né? E na atualização do nosso Instagram, ele passou a ser uma constante, né? E aí você vê, ó, informe aos seus seguidores, espectadores sobre os selos. E tem do lado direito ver.
E aí você faz uma doação do que você quiser. Eu vou criar uma campanha. Né? Eu só quis esclarecer aí, porque já teve alguém que perguntou o que é isso, selos. Eu vou criar uma campanha, né, com relação ao Dia da Criança, né? E o Hospital Mater Gesteira, que cuida de crianças com câncer, ou as obras sociais de Landulço. O que a gente arrecadar até lá, a gente repassa para uma dessas duas. Estou apenas fazendo um esclarecimento aqui. Você citou aí o nome de Newton Monta, né? E tem uma história, eu queria saber de você se ela é verdadeira. É verdade que seu pai chegou a acertar com Monta para ele voltar ao Bahia, mas a conversa vazou de uma hora para outra, no mesmo dia, praticamente na mesma hora. E aí Mota foi obrigado a desistir, porque não queria essa repercussão toda. Aliás, não diria que Mota foi obrigado, mas Mota não ficou confortável, vamos dizer assim, né? Para continuar a conversa, porque tinha pedido absoluto segredo a seu pai. E aí, de repente, alguém lá ouviu e passou para uma emissora de rádio, e essa emissora Sim, retornou notícia 2, 3 horas depois. Esse fato é verdadeiro, Rogério? é verdadeiro, Tila. É verdadeiro. É verdadeiro e talvez tenha sido a primeira tomada de consciência de meu pai, quando presidente, naquele 1 ano e 5 meses, de que ele tava convivendo com forças contrárias. O fato é verdadeiro, foi verdadeiro, né? E É que verdadeiro, é realmente isso verdadeiro. aconteceu. E eu participei. Eu não, foi em 96. Uhum. Eu ainda não estava morando eu fui morar no Rio, fazer faculdade lá em 97. E meu pai sempre teve um desejo, ele quando assumiu a presidência, quando se falava em categorias de base, ele pensava em Newton Mota. E Newton Mota na época estava no Vitória. Isso. Mota tinha ido para o Vitória, acho que em E 91, 92, alguma coisa assim. sim, E você eu está não falando de sei exatamente. Eu 97, sei né? que eu sei que meu pai ligou para ele dizendo que queria bater um papo, queria conversar com ele. E na época o escritório de meu pai ficava na ladeira da Barra. Meu pai me pediu que fosse até o Largo da Vitória, porque Mota iria estacionar lá na Vitória, para não exatamente não se expor, porque foi um encontro reservado. Reservado. Uhum. Mota pediu que fosse reservado, que ele queria conversar com meu pai, eram amigos, e queria ouvir o que meu pai tinha para falar para Uhum. ele, mas que gostaria que fosse um assunto, uma conversa reservada. Meu pai pediu que eu fosse buscar a Mota, ele ia estacionar o carro no Largo da Vitória e pediu que eu fosse lá para descer a ladeira com ele. E assim eu fiz. E chegando lá, eles passaram a manhã toda juntos, conversando na sala de meu pai. Mais ou menos umas 11 da manhã, antes de meio-dia, Mota saiu. Meu pai pediu que eu levasse ele até o carro novamente, que eu acompanhasse. Ele disse que não precisava, que ele subia sozinho, que eu não me preocupasse. Eu então levei ele até a rua, até a calçada e voltei. Quando eu voltei, meu pai estava felicíssimo e me chamou a mim, Alessandro, que tínhamos sala junto com ele, para dizer que a conversa tinha sido muito boa com Mota e que Mota iria voltar para o Bahia. Ele apenas tinha pedido um tempo, tempo esse que ia servir para meu pai, para o Bahia organizar a estrutura, para receber Newton Mota e a estrutura de Mota, e era o tempo que Mota ia precisar para finalizar o contrato dele com o Vitória e não renovar. Por isso que ele pediu sigilo, mas a conversa foi a melhor possível. E ele disse, Piton, por favor, vamos manter isso entre a gente. Eu tenho interesse, sim, de voltar para o Bahia. Mota sempre foi Bahia, de coração, Uhum. e sempre teve uma relação muito saudável com meu pai. Então, seria um reencontro certamente promissor, próspero para o clube. Meu pai ficou muito feliz. E não sei se eu posso dizer que cometeu erro. Acredito que não tenha sido um erro. Foi certamente uma atitude de um gestor, de um executivo. Ele ligou para um diretor do Bahia para comunicar
E a conversa foi dizendo, olha, eu tive uma conversa muito boa com o Newton Mota, é bem possível que ele volte para o Bahia. Vou precisar muito de você para a gente organizar o clube, organizar a estrutura, porque Mota voltando, ele vai voltar com tudo. Nós vamos receber a estrutura Newton Mota de volta e uma das exigências dele é que o Bahia, que o clube esteja organizado. Isso final da manhã. E aí, meu irmão, aconteceu o seguinte: meio-dia, meio-dia e alguma coisinha, quando meu pai entra no carro para ir almoçar, liga, meu pai tinha o hábito de ouvir as resenhas. Naquela época as resenhas eram em AM, né? Então tinha a Isso, da isso. Excelsior, Uhum. Sociedade, a Rádio Cultura. Meu pai liga, meu irmão, na resenha do meio-dia, e aí o que é que ele ouve? Bomba, bomba, bomba! Piton conversa com Newton Mota e Newton Mota tá a um passo do Fazendão, coisa assim. Uhum. E aí o que é que aconteceu? Mota recebeu ligação na época, não sei se do próprio Paulo Carneiro, ou não, o Walter Sejo, da diretoria do clube, questionando que história é essa e tal. E ele disse: não, eu conversei com o Piton é um amigo, fui ouvir o que é que ele tinha para me dizer, não tem nada certo, tem nada fechado e tal, mas aí o que é que aconteceu? O Vitória foi para cima dele e garantiu a permanência dele no clube. Mota, por outro lado, também ficou muito chateado pelo vazamento. Me disse recentemente que não ficou chateado com meu pai porque tinha certeza que não tinha sido uma atitude de meu pai falar para a imprensa e divulgar naquele momento. Ou seja, resumindo, Tila, foi uma traição, uma atitude Mais que uma, né? Mais uma de algumas que seu pai sofreu lá não no passado. permitiu, não permitiu que meu pai. O que acontecia, Tilé, eu aprendi com a vida de meu pai, com a passagem dele, principalmente a passagem dele pelo Bahia, que as pessoas são diferentes e nós temos que respeitar e saber conviver com as diferenças. Então, assim, não cabe lamentação, né? O que cabe é aprendizado, o que cabe é amadurecimento e o que cabe é a gente aprender a se defender, né? Meu pai, você conheceu bem, meu pai nunca foi um cara de briga, Não. né? E nós, filhos dele, também não somos, mas nós aprendemos a nos defender. Uma vez eu estava lá no Rio e meu pai tinha amigos no Rio, Melquiades Mariano, que era diretor de patrimônio, o próprio Virgílio, que na época era diretor da CBF, e eu estagiava muito próximo à CBF. E às vezes eu ia lá. E uma vez eu estive lá para levar alguma coisa que eu trouxe de Salvador. Eu gostava de levar algumas coisas para a turma lá, as pessoas que me conheciam, que me tratavam super bem. Eu encontrei Paulo Carneiro. E aí eu fui falar com ele: oi, Paulo, tudo bem? Eu sou filho de Piton e tal. Paulo Carneiro chegou para mim naquele jeitão dele e disse: você sabe por que seu pai não ficou no Bahia? Porque ele não fez. Seu pai é um gentleman. Ele não fez o que eu fiz. Eu mandei todo mundo para aquele lugar e saí chutando todo mundo e, e mandei sozinho. E mandei sozinho. Seu pai quis conciliar, seu pai quis ouvir um, ouvir outro. Seu pai é um cara, é um diplomata. E no futebol não cabe diplomata. Então, essas coisas aconteceram, né? Eu, aproveitando, gostaria até de lhe contar outra passagem. Essa passagem de moto é uma passagem triste, porque ali meu pai começou a perceber que tinha gente trabalhando contra, dentro do Uhum. próprio clube, ou seja, existia uma coisa que chegava para a gente, o sentimento que a gente tinha é que as coisas não podiam acontecer pelas mãos de Antônio Piton. A ideia que ficava para a gente era exatamente essa, porque no dia a dia, as pessoas que nos bastidores, digamos assim, trabalhavam contra, digamos assim,
eram pessoas que chegavam em meu pai, que ligavam para ele, que demonstravam apoio. Então a sensação que ficava para a gente era que as coisas positivas não podiam acontecer pelas mãos dele, de Antônio Uhum, Piton. uhum, Então era uma coisa assim que. E como meu pai sempre foi afastado dos interesses pessoais, né? Meu pai nunca usou o Bahia para ser candidato a nada ou se beneficiar com nada. O que meu pai construiu na vida dele, inclusive, foi até antes de ser presidente do Bahia. Né? uhum. Na presidência do Bahia, ele, profissionalmente falando, se prejudicou, porque era uma dedicação exclusiva, numa época que presidente, dirigente não era remunerado, num momento difícil do país, e ele se dedicando exclusivamente ao clube. Então, depois da saída dele, por exemplo, ele teve que retomar com muita luta a vida profissional dele, os clientes e os projetos de arquitetura, consultoria. Foi um momento muito duro. Então, essa sensação sempre ficou para a gente. Outra história, Tilé, que aí eu lhe peço essa permissão. Eu não sei se esse é o assunto que você queria tocar agora, para poder encerrar a nossa live, que é o assunto da contratação do português, né? Jorge Eu Silva. queria falar. É porque muita coisa Exatamente. realmente foi falada, mas nada foi esclarecido naquela época. Pois é, eu vou lhe dizer o seguinte: eu sempre tive muita vontade de falar sobre esse assunto, mesmo porque eu tenho uma sensação, Tilé, que se meu pai fosse presidente, se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, ou até mesmo naquela época, se eu tivesse morando em Salvador, coisa que eu não estava, eu não deixaria meu pai sair da presidência do Bahia. É outro Olá. assunto, Dilé, que assim eu trago até em nível de esclarecimento. Não é nem o que eu gosto de estar falando. Acho que a memória de meu pai nos exige até pensamentos maiores e assuntos maiores, coisas positivas. Eu tenho vontade de trazer esse assunto porque nós nunca falamos sobre ele e recentemente, no ano passado, em plena pandemia, eu ouvindo o programa de Chico na Metrópole, e eu acho que Chico, James, ali é uma dupla da nova geração, são pessoas assim que realizam. Eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho dos dois. E conheço o James assim, de ouvi-lo, nunca o cumprimentei, e acho um cara genial, um cara É muito inteligente, inteligente. Uhum, sensível. isso. Uhum. E eu fiquei um pouco incomodado, eu estava voltando para casa e ouvindo eles, James disse, alguma coisa do Bahia, estavam falando, e aí James disse, o Bahia já teve um português que foi contratado, veio para a Bahia e não entrou em campo e voltou para Portugal. Foi na época que o presidente era Antônio Piton. Eu tive muita vontade de ligar para eles, mas eu disse, poxa, eu vou ter a oportunidade primeiro de bater um papo com Chico, com James, de conhecer James pessoalmente, e num outro momento eu faço isso. Mas aí, trazendo aqui para você, meu pai, como eu já lhe disse outras vezes, uma das marcas dele era exatamente pensar grande. Ele, quando assumiu a presidência, ele ligou para Dr. Avelange, que ainda era presidente da FIFA, mais uma vez pedindo indicações, aconselhamentos, como fez lá atrás, quando foi projetar o Fazendão. E disse, doutor João, eu quero abrir as portas do Bahia para o mercado europeu. Eu quero contratar um atleta necessariamente europeu para vir jogar no Bahia. Eu quero ir em busca de parcerias entre o Bahia e clubes internacionais. O que é que o senhor me sugere? Ele sugeriu ao meu pai que iniciasse com algum atleta português por uma questão de facilidade de língua. Sim. E meu pai foi para Portugal. Chegando em Portugal, com todas as indicações, quem procurar, etc, etc.
ele contratou um atleta português que jogava no time B do Manchester, da Inglaterra. E trouxe Jorge Silva, um português que não jogava em Portugal, jogava na Inglaterra. E aí, repercussão na imprensa local lá, e ele visitou alguns veículos de imprensa esportiva, com toda a facilidade que o doutor Avelange ajudou de conhecer as pessoas, de levar a imagem do Bahia. Ele levou um material sobre o Bahia, um material super bem feito, enfim, com a intenção de trazer, de abrir as portas do Bahia no mercado europeu. Ele Um aí adversário inimigo traz que ele o podia. atleta português, e é notícia, né? O Bahia contrata um atleta português e tal, aquela coisa. E aí aquela coisa do Não, pode trâmite, seguir a né? Da televisão. transferência, Ah, que você aí tudo, conhece muito bem. tudo falando. Ele chega, o Jorge Silva contratado, e, e aí aguardando os trâmites, né? De transferência, documentação, aquela coisa. E passa uma semana, 2 semanas, 3 semanas, cadê a transferência? Cadê a transferência? Até aqueles que estavam condicionados a bater e criticar, aqueles que diziam Piton não trouxe um jogador, Piton trouxe um modelo, o cara talvez no estereótipo que eles consideravam era um cara bonito, e de um nível, comentários Baixo assim nível mesmo. lamentáveis. Baixo nível mesmo. O termo é esse, baixo nível. Piton não trouxe um jogador de futebol, Piton trouxe um modelo, o cara não joga, veio passear na Bahia e nada da transferência. Um belo dia meu pai liga para doutor João Avelange e diz, doutor João, estou precisando da ajuda do senhor. O senhor me sugeriu que eu trouxesse um atleta português por facilidade da língua e tal. Eu trouxe o Jorge Silva, está aqui aguardando a transferência que não chegou no Bahia ainda. Doutor Avelange disse, me dê 5 minutos que eu lhe retorno. Depois de 5 minutos, doutor João liga para meu pai e diz, Piton, você está muito mal informado dentro do seu próprio clube. Cuidado, a transferência já chegou. Chilé, meu pai saiu da sede de Ondina para o Fazendão cuspindo fogo. Aquele sentimento de decepção e ao mesmo tempo indignação. Chegou no Fazendão, cadê a transferência? Cadê a transferência? A transferência está aqui, vocês estão me traindo. Eu tive que ouvir do presidente da FIFA que eu estava mal informado, que a transferência já está no clube, cadê a transferência? E a transferência, Tilé, literalmente engavetada. Peraí, chegou aqui, chegaram alguns documentos e tal, e o timbrado da CBF ou da FIFA, não sei o quê, literalmente na última gaveta, puxaram a transferência. Está aqui, presidente, está aqui. Meu pai pegou, desceu para os campos de treinamento, estava tendo treino. Na época, o treinador era Geninho. Meu pai perguntou, professor, o atleta tem condição de jogo? Tem, presidente. Nós só estamos aguardando a transferência, pois a transferência está aqui. Nesse mesmo dia, ou no dia seguinte, não lembro agora, não sei lhe precisar, um atleta da base que fazia o racha com os profissionais, né? Tem aquela coisa a base Do que joga rachão. com o profissional, o rachão. Um menino orientado pegou Jorge Silva com a intenção de quebrar. Machucou Jorge Silva ao ponto do cara só faltou quebrar a perna. Ou seja, aquele cara, Orientado, o modelo orientado por que alguém de Piton dentro do trouxe, clube. Foi isso? o modelo que Piton trouxe, que não jogava bola, que a transferência demorou, que o cara veio passear na Bahia. E eu lembro que mesmo aqueles que tinham uma predisposição em bater, em criticar, reconheciam que nos treinos ele jogava bola. Mas o clima já estava de tanto questionamento e de tanta coisa formada,
que quando Jorge Silva se machucou, e aí tinha que ficar um bom tempo, porque foi uma porrada para quebrar, aí acabou de desgastar, o atleta voltou, realmente não entrou em campo, não jogou, e essa, meu irmão, é a história de Jorge Silva. Que coisa, né? É a história que eu não gostaria de contar para meus filhos, é a história que eu não gostaria que meu pai tivesse vivenciado, é a história que eu, como baiano, cidadão, sócio do Bahia, tenho vergonha em contar de um passado que passou, um passado que foi real, que foi realidade, e a gente vivia isso. A gente vivia isso. Quer dizer, Então, eu quando vejo hoje esse um atleta comentário e jovem da aquela base, coisa de. um atleta Desculpe, jovem Tila. da base foi orientado a fazer isso propositadamente, a machucar Exatamente. o português Jorge Silva. Para Né? acabar com o assunto. Dizer, ó, demorou, esconderam a transferência. Mais uma vez, as coisas não podem acontecer pelas mãos de Antônio Piton. Esse era o sentimento que nós tínhamos, Uhum. sabe? Então, foi isso. Eu compartilho, até pedindo desculpas, essa realidade, porque é um assunto, foi um fato lamentável, feio, né? Feio, comandado por pessoas adultas, né? Que se diziam, que sempre se disseram, Bahia, enfim, essa é a realidade da vida, né? E com isso nós aprendemos com a história de meu pai, com a história do Bahia, com essa experiência que ele nos ofereceu, que infelizmente muitas vezes os sentimentos na vida, né, o ser humano tem sentimentos que não são humanos, né? O que a gente chama de ser humano, muitas vezes a gente se depara com coisas que não são humanas, que coisas que na minha casa nós aprendemos que são coisas inadmissíveis. Então meu pai presenciou isso pelo simples fato de que Antônio Piton não podia ser o realizador, né, o cara que iria abrir as portas do mercado europeu para o Bahia. Piton não podia ser o cara que iria proporcionar o intercâmbio do Bahia com clubes internacionais. Então, assim, coisas das pessoas, né? Então eu compartilho essa história pedindo desculpas, né, a quem nos assiste, quem nos acompanha agora, mas assim, eu como filho, eu precisava compartilhar isso com vocês, porque foi uma história que ficou no ar, sabe? Meu pai, Exatamente. depois que saiu da presidência, saiu mesmo, né? Saiu da história, saiu do dia a dia, precisou respirar outros ares, precisou se recuperar, né? Meu pai teve Parkinson. Eu não sei se o Parkinson de meu pai foi motivado e alimentado por decepções, por estresse, né? Então, nós vivenciamos isso. Hoje somos pessoas que aprendemos a nos defender e encarar essas coisas, né? Respeitar as pessoas, saber que as pessoas são diferentes. Não somos melhores do que ninguém, mas preservamos os nossos princípios. E aí foi isso. Essa é uma história triste, Muito mas fez triste parte da mesmo. história do clube. É, muito triste mesmo. E até porque eu sei que aquelas pessoas que militavam no clube eram realmente capazes de atos dessa forma, sabe? Eu não tenho a menor dúvida disso. Não tenho. Alguém botou aí que seu pai não deveria ter participado, entrado no futebol, porque o Bahia era uma máfia. Eu não sei se era, não, viu? Eu tenho umas dúvidas se ainda não é. Tá entendendo? Mas vamos deixar isso para lá, porque naquela época era muito pior, sem dúvida nenhuma. Muito, mas muito pior mesmo. Né? O funcionário que fez isso era gente do mais graduado dirigente da época, né? Era a pessoa dele, então engavetou. Olha, duas traições no mesmo episódio. Engavetou a transferência e depois articula com um jovem jogador da base para ir dar uma porrada para quebrar o cara. Imagine você, rapaz.
Imagina você. Eu não sei se a gente se surpreende muito mais nada dessa vida, não, viu? É que isso aconteceu há anos e anos atrás, porque a frase que eu uso hoje, eu acho que de repente já se aplicava nesse episódio aí, nesse período aí. A humanidade apodreceu. A humanidade apodreceu, infelizmente. Infelizmente. Mas, Rogério, com o adiantado da hora, né, ultrapassamos o tempo da live. Assim, tem gente que faz live de 2 horas. Eu detesto fazer de 2 horas, porque eu acho que ninguém suporta ficar 2 horas em frente a um computador assistindo uma entrevista, um papo e tal. Eu acho que é tempo demais. Por isso que eu gosto de 1 hora, né, e deixar aquela vontade de quero mais. Como foi o caso que aconteceu na primeira parte, agora nós voltamos para a segunda. Eu não vou nem fazer a última pergunta, porque eu acho que essa última pergunta você já respondeu, que é aquela tradicional pergunta. Eu deixei de me perguntar sobre alguma coisa que você gostaria de ter falado e eu não lhe perguntei. Eu acho que você acabou de responder. Né? Acho que você não vai ter outra para dizer. A não sei que você queira dizer mais alguma coisa, estou aqui com o maior prazer do mundo para lhe Eu acho ouvir. que eu tenho uma obrigação, Tilé, de não finalizar essa conversa com você, tendo como último assunto o episódio do atleta português. Eu Uhum. acho que a história de meu pai é muito mais positiva e o que nós, filhos, aprendemos e o que a gente traz com a gente é o amor pelo clube, são coisas maiores, Porque né? a instituição não tem Então, nada a ver para com isso. finalizar, Aí são os homens que faziam parte da instituição, não a é, instituição. Né? lá em casa a gente aprendeu que as pessoas não precisam brigar, né? O que brigam são as ideias, são as razões, cada um tem suas razões. Mas a vida de meu pai nos ensinou a nos defendermos, né? Foi um grande exemplo. E assim, para não finalizar com essa história, eu quero assim aproveitar os últimos minutos para novamente, eu já tinha feito isso no primeiro tempo do nosso papo, agradecer de todo o coração a todas as pessoas que nos encontram e que diariamente lembram de alguma coisa, falam de meu pai. Ele faleceu em 2015, mas a memória, isso nos ajuda a rememorar a figura que ele foi, que ele representa até hoje para a gente. Visto de uma forma muito respeitada, muito querida, muito reconhecida. Então é isso que fica para mim, para Alessandro, para Tomás, para os netos dele. É, E assim, se eu puder deixar uma mensagem, Tilé, é uma mensagem que eu acho que seria a mensagem dele. Nós conquistamos, nos últimos anos, uma condição de abertura do clube, né? O que a gente chama de democracia. A democracia não significa dizer que nós teremos necessariamente de 3 em 3 anos grupos diferentes, né? A democracia permite que os grupos se candidatem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: se as pessoas que estão à frente do clube não estiverem se comportando de maneira criminosa, se as pessoas não estiverem desviando o que é do clube, sabe? A gente precisa criticar, alertar, exigir, cobrar, mas a gente precisa apoiar o Bahia acima de tudo. Eu não gosto da conversa, e isso tem chegado muito para mim. Hoje, a coisa mais fácil que existe em Salvador é a gente criticar a diretoria do Bahia. Você concorda comigo? Sim. Hoje, a coisa mais fácil que existe é a gente bater em Guilherme Belintani. Mas o que eu aprendi como princípios e como experiência é que, nesses momentos, se tratando de um clube, quando a gente coloca os interesses do clube na frente dos nossos interesses, na frente dos interesses do nosso grupo, eu aprendi que nós temos que agora apoiar. Se o comportamento não está sendo ilícito, se os erros
eles estão acontecendo, os equívocos estão acontecendo em nível de contratação, de departamento de futebol. Eu acho, por exemplo, eu votei em Belintani e tenho Belintani tem um conceito muito positivo em relação a Belintani. Quero, inclusive, dizer isso de forma muito clara. Eu acho que o Bahia de hoje, e o próprio Belintani deve sofrer diariamente com isso. Ele é o primeiro a sofrer com isso, eu tenho certeza disso. A figura de Guilherme Belintani, a forma como eu enxergo o Belintani, conheço o Belintani muito pouco, eu já estive poucas vezes com ele, tenho aquele conceito de um jovem empreendedor, de mente arejada, um cara moderno, um cara que sabe se expressar muito bem, mas não conheço a fundo o Belintani. Nunca sentei com ele, ele como presidente, nunca sentei com ele para bater um papo, para discutir qualquer coisa. Mas a imagem que eu tenho de Belintani é uma imagem super positiva. E o que eu vejo é que essa imagem do Guilherme Belintani, que eu tenho, ela não foi, infelizmente, ainda traduzida no futebol, que é a razão de existência do clube. Então, por que é fácil bater em Belintani hoje? Porque o futebol não corresponde a toda a expectativa que nós tivemos de ter um jovem bem-sucedido, com boas ideias, à frente, um cara correto, até onde a gente sabe, um cara reto, à frente do nosso clube. Então eu vou bater em Belintani porque é bom bater em Belintani agora? Não, não. Enquanto o problema não for ético, enquanto o problema for que estiver no campo do aceitável, o problema é que algumas coisas passam a ser inaceitáveis, porque o torcedor tem paciência curta, nós, sócios, temos paciência curta. O futebol, o time do futebol, o doutor Avelange me dizia isso. Você tem que ter um preparo para ser gestor de um clube, porque você vive do céu ao inferno 2 vezes por semana. Se você ganha no domingo e perde na quarta, na quinta-feira você já acorda de outra forma. Presidência de clube, o nível de cobrança e de exigência de resultado é infinitamente maior do que de um prefeito, de um governador. Ninguém fica ligando para o prefeito para dizer: prefeito, você não construiu aquela escola, prefeito, isso você não construiu aquilo. Isso acontece de 4 em 4 anos, quando os grupos opositores evidenciam aquelas possíveis falhas e erros e promessas não realizadas. Em um clube de futebol, o resultado é semanal. O que eu acho que a gente tem que exigir, cobrar, sugerir, que as atitudes sejam tomadas de forma mais célere. O cara que é ético, o cara que é correto, que é onde eu classifico Guilherme Belintani, ele tem uma tendência a tomar atitudes de forma mais demorada, porque ele respeita o próximo, ele acredita no trabalho que está sendo realizado. Ele vai até o final querendo que a coisa dê certo e querendo que no próximo jogo a coisa vire. Mas o futebol exige uma falta o futebol exige a ausência de um sentimento que é um sentimento genuíno das pessoas sérias, que é um sentimento genuíno das pessoas corretas, que respeitam o próximo. Então, o que eu acho e o que eu posso, que eu tenho vontade de dizer é que a gente precisa cobrar, exigir. O Bahia não pode estar vivendo todos os anos esse sobe e desce, essa instabilidade. Não podemos iniciar um campeonato brasileiro colocando como meta ficar entre os 10. Isso eu estou dizendo minha visão pessoal. Uhum. Né? Eu acho que a gente ser, entre aspas, realista demais. O futebol é jogo.
e no campo são 11 contra 11. Nós já fomos campeões brasileiros ganhando contra o Santos. Nós já fomos campeões brasileiros jogando contra o Inter. Se nós tivéssemos entrado, se nós entrarmos em qualquer campeonato com uma atmosfera de que a meta é ficar entre os 10, nós vamos ficar entre os 10 ou vamos ficar em 11º, 12º ou 13º. O Bahia tem que ter um espírito de vencedor. Isso eu acho que é o que tem que ser passado. A meta é ser campeão. A meta é ser campeão, porque todo jogo serão 11 contra 11. E o que eu acho que falta nos nossos atletas é um pouco de entender isso que eu chamo, e que hoje nós não tivemos a oportunidade de desenvolver mais, que é o conceito do Bahia. O Bahia tem que ter um conceito de um clube vencedor. A gente tem que entrar para ganhar, dentro ou fora de casa. Esse é o espírito do Bahia. Isso é o que a torcida exige, porque nós nos acostumamos com isso. Uhum. Então, eu acho que a gestão Belintani ainda não traduziu no futebol, que é a razão de existir do clube, essa pegada. Belintani, ele é um cara que demonstra ser um cara... nós ficamos felizes de ter um presidente como Guilherme Belintani, por tudo que ele representou enquanto expectativa para a gente. E ele, infelizmente, até agora não conseguiu traduzir no futebol o que ele representou como pessoa, como presidente do clube. Mas nós temos que apoiar até o final. Até o final nós temos que apoiar, temos que sugerir. É muito melhor a gente sugerir e cobrar do que a gente partir para o ataque pequeno. Então, lembrando de meu pai, para finalizar, já lhe pedindo desculpa por ter me prolongado, rememorar meu pai, Tilé, dizer para você e para todos que nos ouvem que a gente precisa ser maior do que as diferenças. E, acima de tudo, todas as nossas atitudes, diuturnamente, em se tratando de Esporte Clube Bahia, em se tratando de futebol baiano, elas devem ser atitudes grandes, visando o interesse do clube, da coletividade. Muito bem. Rogério, obrigado, viu, querido, pela sua participação aqui mais uma vez. Valeu, meu irmão. Combinado. Agradeço a você de coração, recomendações da sua mãe, aos seus irmãos, né, a sua família. E muito obrigado mesmo. Acho que realmente nós produzimos um conteúdo bastante significativo com relação à figura, né, esportista, a figura humana que foi seu pai, uma pessoa que eu tinha uma estima realmente muito grande. Muito obrigado, querido. Um grande abraço para você e boa noite. Hein? Valeu, meu irmão. E convidar todos para seguir a página antonipiton.memórias. Isso. Ali nós vamos começar a alimentar com mais frequência os registros que ele nos deixou. Viu? Okay. Convidar a todos. Um abraço, Tilé. Obrigado aí pelo carinho. Valeu, irmão. Um abraço em toda a família aí.